Bom dia. Eu entendo que à noite a gente vai ter um tempo um pouquinho mais corrido, né? Devido à apresentação. Então eu gostaria de tomar esses primeiros minutos para fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro eu gostaria de agradecer, lógico, à igreja, né, em geral, pelo convite. É realmente um privilégio poder estar aqui com vocês, conhecer vários irmãos, né, fazer várias amizades, e estarmos participando de toda essa semana, né, realmente tem sido muito gratificante, então eu sou grato a Deus por esse convite. Eu sou grato também pelo pastor Jaime e família, né, que não apenas foi na pessoa dele o convite, mas também tem nos recebido ali na sua casa, e é coragem, né, receber a família grande, né, mas tem sido uma bênção, então também sou grato a Deus por isso. Agradecer a equipe, o pessoal da cozinha, né, que também separou o tempo ali e muitas vezes até não pôde participar tanto, né, para poder preparar ali as jantas, os lanches. Então, todas as irmãos responsáveis ali, também gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Agradecer a toda a equipe, né, do Louvor e Harmonia. Eu sei que é muito trabalho nos bastidores. Então, os compositores, os arranjadores, e até aquele pessoal que arruma as coisas, né, cadeira e instrumento, e está imprimindo, está confeccionando as apostilas, e tudo que precisa ser feito, né? Também um prazer muito grande trabalhar com o maestro Zacarias. Então, agradecê-lo também pelo tempo dedicado aqui, né, a nos ensinar as técnicas e como a gente pode deixar mais bela essa apresentação. A todo mundo do coral e da orquestra, realmente tem sido um grande privilégio. E também eu sou grato a Deus por poder pregar mensagens bíblicas que podem ser usadas em conjunto tão próximo com as músicas, né? Eu já falei algumas vezes aqui, eu sinto que eu não consegui trazer uma mensagem para cada música, né? São 10 músicas e 7 mensagens. Hoje é a sexta, hoje à noite nós finalizaremos. Infelizmente eu não consegui bater, né, para cada uma, mas realmente é muito gostoso, né, quando a gente está cantando as escrituras. Eu lembro, na época da pandemia, lá na igreja, a gente também faz a sequência dos livros, né, expõe livros. E na época da pandemia, que era só a transmissão, né, online, nós estávamos no livro de Colossenses. E eu lembro que muitas vezes eu pegava vídeos, né, no YouTube da apresentação do Louvor e Harmonia em Colossenses, né, e colocava ali como uma introdução para a mensagem que eu ia expor, né, e como aquilo era tão perfeito, né, e agora eu tenho esse privilégio de estar aqui podendo, de alguma maneira, contribuir, compartilhar com mensagens sobre o Evangelho do Reino. Gente, vocês têm um privilégio assim indescritível. Não desperdicem isso, não façam pouco disso, né? Vocês são realmente muito privilegiados. Se um dia surgir a ideia de fazer um louvor em harmonia fora, né? Distrito Federal está encabeçando a lista. Não sei se algum pastor já pediu isso, mas se não, eu estou aqui, né? Então, se um dia vocês tiverem coragem de falar assim, vamos todo mundo lá para algum lugar fazer esse louvor em harmonia em um lugar diferente, Brasília, gente, tá? Brasília está de braços abertos. Não tem as lindas praias e o lindo litoral que vocês têm, tá? Mas vocês vão ser recebidos de braços abertos, eu tenho certeza. Bom, então eu peguei esse tempo agora porque eu sei a noite vai ser mais corrido, né? Não queria tomar tanto tempo assim à noite. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias para Mateus capítulo 28. Por favor, Mateus capítulo 28.
E hoje nós vamos tratar sobre o tema da ressurreição. Mateus, capítulo 28. Mesmo assentados, mas ainda com reverência, vamos acompanhar a leitura. Mateus 28, versículos de 1 a 10. Nós lemos assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio que temos de estar reunidos na sua casa. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de prestar culto ao Senhor, de entoar louvores ao Senhor, de abrir a sua palavra e escutar aquilo que o Senhor tem para nós, não apenas hoje, Pai, mas durante todos os dias, a palavra que o Senhor deixou para nós meditarmos, estudarmos, aprendemos mais daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E que nós possamos, Pai, ao olhar para esse texto essa manhã, entender do nosso propósito, Pai, de como nós devemos encarar o fato de que o Senhor está vivo e como isso deve influenciar a nossa vida. É isso que eu oro, agradecido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vocês sabem como os primeiros discípulos se cumprimentavam? Alguém falava: ressuscitou o Senhor, e o outro respondia: aleluia, ele ressuscitou. É assim que os discípulos se cumprimentavam logo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pensa um pouquinho sobre o tema, da ressurreição do nosso Senhor. Se você lembrar do primeiro sermão pregado na história da igreja, por Pedro, ele, lá em Atos 2, todo baseado no fato de que o Senhor ressuscitou. A segunda pregação, também ali registrada em Atos, também feita por Pedro, agora ali diante dos líderes religiosos, também tem o tema da ressurreição, lá em Atos 3. Capítulo 10, lá na casa de Cornélio, quando Pedro está lá, também é falado sobre a ressurreição. E Paulo, depois da sua conversão, que se dá ali no capítulo 9 de Atos, ele prega sobre a ressurreição de Cristo durante as suas 3 viagens, e isso é registrado até o final do livro de Atos, lá no capítulo 28. Nas epístolas, o tema continua o mesmo. Só para citar algumas, Romanos 6, capítulo 4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aos Coríntios, Paulo escreve em 1 Coríntios 15, como já lemos: antes de tudo, vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A segunda carta aos Coríntios, o mesmo tema, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Aos Gálatas, logo na abertura, primeiro versículo do primeiro capítulo, Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, e juntamente com Cristo, com ele, Cristo, né, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 10, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Colossenses, capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, Jesus, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Basicamente, qualquer louvor em harmonia que for feito em base com alguma epístola do Novo Testamento, tem que ter uma música falando sobre ressurreição. Porque todo o Novo Testamento, todas as epístolas contêm esse tema. Todas as pregações e todo o evangelho pregado é baseado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui por causa da ressurreição do nosso Senhor. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, é separado para lembrarmos de maneira específica da ressurreição do nosso Senhor. Que sim, ele morreu, mas ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou. E isso ocorreu em um domingo. Citando Charles Spurgeon aqui, ele diz: nós nos reunimos no primeiro dia e não no sétimo dia, pois a redenção é uma obra ainda mais maravilhosa do que a criação e ainda mais digna de comemoração, pois o que se seguiu à criação é em muito superado pelo que se segue ao término da redenção. Assim como os apóstolos, nós nos reunimos no primeiro dia da semana e esperamos que Cristo permaneça em nosso meio e diga: a paz esteja convosco. A cada primeiro dia da semana, nós devemos meditar sobre a ressurreição do Senhor e procurar estar com Ele em comunhão e em novidade de vida. Charles Spurgeon. E de um modo muito maravilhoso, muito singular, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, narra aqui o episódio da ressurreição, e ele tem um foco muito sui generis, né? Que mostra as mulheres, como elas tiveram um papel importante aqui na ressurreição. E isso é sobremodo especial quando a gente pensa principalmente, ou inclusive na sociedade de hoje, né? Que acusa a Bíblia de ser um livro machista e todo aquele blá 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 do feminismo e tudo mais, né? Mas aqui nós temos uma prova de que isso está errado. Mateus, ele nos conduz por esse tão maravilhoso e tão grandioso evento da ressurreição através do olhar dessas mulheres, através do amor das mulheres, ou dessas mulheres, por Cristo. E hoje eu queria
lidar com esse episódio da ressurreição através de alguns sentimentos que essas mulheres demonstraram aqui nesses versículos. O primeiro deles que eu queria destacar é a tristeza. Os 2 primeiros versículos dizem assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Primeiro dia da semana, um domingo. E a gente vê aqui Maria Madalena e a outra Maria em cena. A frase, literalmente, aqui, ao entrar o primeiro dia da semana, ao raiar o primeiro dia após o sábado. A tradução literal é o raiar do primeiro dia após o sábado. Então, nós estamos nas primeiras horas de luz do domingo. Fato muito interessante, né, que não acontece em Brasília, é que aqui amanhece muito mais cedo. Né? Lá demora um pouquinho mais. Mas ali é nas primeiras horas, no raiar do sol ali, quando está surgindo as primeiras luzes do domingo, aquelas mulheres saem e vão até o sepulcro. Apesar de Mateus citar apenas Maria Madalena e a outra Maria aqui, não são só elas que estão indo. Dos outros evangelhos, nós vemos que nós temos um grupo de mulheres. Marcos, lá no capítulo 16, vai dizer que Salomé também estava com elas. Salomé era mulher de Zebedeu, que foi citado no capítulo 27 de Mateus. Lucas, também no final do seu evangelho, diz que uma outra mulher, Joana, mulher de Cusa, também, que era procurador de Herodes, também estava lá. Então, você tem ali um grupo de mulheres que se reuniram para ir ao sepulcro. Mulheres que estavam tristes pela morte do seu Salvador. Estavam de luto, estavam pesarosas porque Jesus Cristo havia morrido. E Mateus não fala isso diretamente, mas aqui nós podemos entender que elas não estavam aguardando a ressurreição. Elas estavam indo até o sepulcro para cuidar do corpo de Cristo. Elas estavam imaginando que ele estava ali ainda morto. Elas não estavam imaginando o fato da ressurreição. Marcos vai falar que essas mulheres haviam comprado perfumes, né, para poder ali perfumar o corpo de Cristo. Essas mulheres amavam o Senhor de tal maneira que sim, o corpo de Jesus já havia sido ali ungido, né, por José de Arimateia e por Nicodemos, com perfumes caros, mas elas queriam de alguma maneira mostrar também o seu amor. Elas queriam de alguma maneira se despedir, talvez, por uma última vez, pelo menos na sua ideia. Né? Elas queriam de alguma maneira mostrar o amor que elas tinham pelo mestre. Então, assim que acaba o sábado, quando começa a surgir a luz do domingo, elas se reúnem e elas compram ali perfumes e algumas coisas e vão até o sepulcro. E enquanto elas estavam indo, versículo 2, eis que tem um grande terremoto. É interessante porque aqui é o segundo terremoto em 3 dias. Quando o Senhor Jesus entregou o seu espírito, lembra? Na morte aconteceu um tremor e agora nós temos um outro tremor. E eu creio que o epicentro desse terremoto deve ter sido bem o local ali da tumba, né? Bem o sepulcro. E Mateus fala que isso aconteceu devido ao fato de um anjo do Senhor que desceu do céu e chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E aí eu fiquei pensando, afinal de contas, por que o anjo removeu a pedra? Já parou para pensar nisso? A resposta mais lógica é qual? Para Jesus sair. E aí eu pensei um pouquinho, eu falei assim, gente, não tem muita lógica
você ter poder para vencer a morte, ressuscitar e ficar lá sentado, esperando o anjo. Ô, Gabriel, demorou, hein? Não sei se foi Gabriel, a Bíblia não fala. Aí para sair. Por algum motivo, eu entendo que o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Eu acho que Jesus não precisava disso. É prova de que ele atravessou ali, quando os discípulos estavam reunidos depois, né? As portas fechadas, e ele entra. Ele não estava ali preso por limitações físicas mais. Não faz sentido alguém ter poder para vencer a morte, mas ter que ficar esperando um anjo remover a pedra para poder sair. E aí vem a pergunta de novo, então, para que ele removeu a pedra? Eu creio que ele tenha removido a pedra para que justamente essas mulheres e posteriormente os discípulos tivessem condições de chegar lá e verificar que a tumba estava vazia, sem eles mesmos terem que remover. Aliás, isso é uma preocupação das mulheres, quem que ia remover a pedra, porque elas não dariam conta, era algo extremamente pesado, que precisava de um grande número de homens para poder remover aquilo lá. E, eventualmente, se eles mesmos mexessem ali na pedra, eles depois podiam ter sido acusados, né? Olha, vocês rolaram a pedra e tiraram o corpo de Cristo. Não, mas quando eles chegaram ali, a pedra já estava removida. Então, eu entendo que o anjo, ele não removeu a pedra para Cristo sair, isso já tinha acontecido. Eu creio que isso acontece literalmente no primeiro raiar ali do domingo. Talvez quando as mulheres estivessem preparando para sair, Cristo havia ressuscitado e ele não estava mais ali. Mas ele remove a pedra para as mulheres poderem ter acesso ao sepulcro vazio e, posteriormente, os discípulos, né, vão chegar ali, Pedro e João correndo ali na frente, para ver que o mestre não estava mais ali. Mas o fato é que até aquele momento aquelas mulheres estavam tristes. O seu mestre havia morrido e elas de alguma maneira queriam demonstrar o seu amor, lhe prestando ali uma última homenagem. Talvez elas até tivessem ficado abaladas ou assustadas com o terremoto, mais um terremoto. E é exatamente aí que nós temos uma mudança nos sentimentos, né? A gente sai da tristeza das mulheres e vai para esse medo ou apreensão que elas têm. Olha só o versículo 3. Vai falar do aspecto do anjo, né? O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. De fato, só isso já deveria ser uma aparência assustadora, amedrontadora. Prova disso é que toda vez que um anjo aparece para alguém, o que ele tem que falar? Não tem mais. Então, dava medo, né? Se toda vez ele tem que chegar e falar, não tem mais, aí ele vai dar o recado. Toda vez ele aparece, não tem mais. Alguma coisa tinha de amedrontadora. Elas ficam assustadas. Versículo 4, os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Eles presenciaram aqueles eventos sobrenaturais bem diante de si, e eles literalmente desmaiaram de medo. Você não queria ter um desses como seu segurança, né? Porque as mulheres estavam ali, ainda que amedrontadas, ficaram, os guardas desmaiaram de medo, aterrorizados com aquela imagem. Versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. É lógico, novamente, elas estavam tão temorosas como se eu ou você víssemos um anjo. A nossa primeira reação ia ser, de fato, ficar com medo. Mas elas não desmaiaram, elas ficaram ali firmes. Então o anjo começa a explicar para essas mulheres, eu sei quem vocês estão buscando. Vocês estão aqui atrás de Jesus. Eu sei disso, que ele foi crucificado. Você sabe que a palavra anjo literalmente significa mensageiro, né? Então aqui você tem um mensageiro de Deus enviado para falar com essas mulheres
porque ele estava preocupado com elas. Eles sabiam do amor dessas mulheres pelo Mestre, sabiam da devoção que elas tinham por Jesus Cristo. E aqui ele fala assim: vai lá e avisa que elas não precisam ter medo. Elas não precisam ficar apreensivas. Deus sabe do amor que vocês têm pelo seu filho. E aí ele continua a mensagem no versículo 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ele ressuscitou. E talvez o foco muitas vezes pare aqui nessa frase, né? Como eu disse, todo o Novo Testamento ele é baseado no fato da ressurreição de Cristo, mas tem uma coisa que Mateus destaca aqui, que eu acho que nós deveríamos dar mais ênfase muitas vezes, que é justamente o final da frase. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. O anjo deixa claro, fala assim: Cristo já havia dito isso. Não era para as mulheres, nem depois os discípulos, ou nenhum dos seus verdadeiros seguidores ficarem espantados com o fato de Cristo já haver dito isso. Por que vocês estão espantados que ele ressuscitou? Ele já falou que isso ia acontecer. E a gente não vai ver todos, mas eu realmente queria que vocês marcassem algumas das vezes, só para citar Mateus algumas vezes, tá bom? Olha capítulo 16, versículo 21. Só porque a gente está no Evangelho do Reino, né? Então vou ficar só em Mateus para citar algumas das vezes. 16, 21 diz assim: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Capítulo 17, versículos 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Olha o capítulo 20 agora, versículos 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Cristo já havia dito várias vezes para o seu grupo de seguidores: eu vou ressuscitar, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou sofrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Mateus lembra disso, de passar isso. E o anjo fala assim: ele já ressuscitou como havia dito. Vocês não devem se surpreender com isso, porque ele já falou isso, e falou isso várias vezes. E ele ainda convida as mulheres, né, para verificar isso. Ele fala: vinde ver onde ele jazia, podem viver, entrem. O corpo que era para estar aqui não está mais. Ele ressuscitou, como ele já havia profetizado. Versículo 7, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Se Cristo não estava mais ali na tumba, não tinha por que aquelas mulheres ficarem ali. Fala assim: olha, então vão para os discípulos e anunciem que o Mestre ressuscitou. Vão depressa contar essa boa nova, né? O Evangelho. Contem para os seus seguidores, contem para os discípulos. A gente não teve tempo de ver muitas coisas, né? Principalmente sobre a morte. Mas é notório o fato que a última vez que os discípulos aparecem como um grupo foi quando eles fugiram.
na noite da traição. Os soldados, né, e a turba chega e os discípulos fogem. Posteriormente vai aparecer a negação de Pedro, e depois João está ali em frente à cruz, né, quando Jesus tem aquele diálogo: toma aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Mas os discípulos, como um grupo de seguidores ali, eles não haviam sido vistos desde aquela noite. Haviam fugido, estavam com medo, foram fracos, foram tolos, negaram, abandonaram, para não cantar a música, o Salvador. Mas ainda assim, Deus está preocupado com eles. Assim, avisem aqueles homens de que o Mestre ressuscitou. Eu não quero que eles fiquem mais nessa angústia. Eu não quero que eles fiquem mais com medo. Eu não quero que eles fiquem mais nessa apreensão. Diga a eles que o Senhor Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Façam isso, e façam isso rápido. Vão apressadamente. Aqui é a graça de Deus sendo mostrada na vida desses homens. Ainda que eles tivessem abandonado a Cristo, ainda que eles tivessem com medo do Senhor Jesus, ele queria dar conforto para o coração e para a angústia desses homens. Jesus queria que eles soubessem o quanto antes que ele havia ressuscitado, para que eles ficassem de espírito calmo. E diga a eles que Cristo vai adiante deles para a Galileia, e ali eles o encontrarão. Agora, só uma explicação aqui, isso não quer dizer que eles só iriam o encontrar na Galileia. Não quer dizer também que Cristo não apareceu para ninguém até aparecer para os discípulos lá na Galileia. O que Cristo está dizendo, o que o anjo está dizendo aqui, né, é que eles iriam receber uma grande e importante mensagem que seria dada na Galileia, um encontro, vamos dizer assim, oficial e formal, onde Cristo irá dar exatamente a grande comissão, né, que vai ser o tema da mensagem de hoje à noite. Mas durante esse período, Cristo aparece, a Bíblia relata isso, ele aparece para os seus discípulos quando eles estão reunidos, ele aparece para os dois discípulos que estão a caminho de Emaús, aparece as próprias mulheres, né, como a gente vai ver já já, mas de uma maneira a dar esse aviso importante, né, que seria a grande comissão, as suas últimas instruções, isso vai acontecer só mesmo lá na Galileia. Então veja que essas mulheres, elas começam o dia tristes, porque o seu mestre havia morrido, depois elas ficam apreensivas, com medo, né, de ver aquele anjo e tudo o que está acontecendo, e aí, de repente, esse sentimento muda novamente. Olha o versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. É interessante que a gente quase que percebe essa mudança, né? Elas ainda estão com medo, mas elas estão também com grande alegria. O pastor Jaime falou do cansaço, né? Mas é aquele cansaço bom. Você está cansado, mas ao mesmo tempo você está satisfeito, você está feliz, né? Aqui, em vez de cansaço, era temor que as mulheres estavam sentindo. Elas ainda estavam com medo, mas ao mesmo tempo elas estavam tomadas de grande alegria pela maravilhosa notícia, obviamente, que elas haviam recebido. O Senhor Jesus ressuscitou, a tumba está vazia, nós vimos. Ele não está ali. Nesse ponto, Mateus não diz, mas Marcos vai falar que os discípulos não acreditaram nas mulheres, né? O que é muito triste. Mas o foco de Mateus aqui é no fato de que as mulheres obedeceram. Elas saem correndo e falam: nós precisamos contar. O Senhor não está aqui, ressuscitou. Elas são obedientes à ordem que o anjo deu. Então, enquanto elas estavam indo a caminho de se encontrar com os discípulos, versículo 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve.
Ele vem ao encontro delas e ele diz: salve. Sabe o que quer dizer salve? Não é linguagem de mano. Salve. Não. Salve seria para a gente: oi. Simples assim. Não é? Oi, estou aqui. Tudo bom? Olha a simplicidade da cena. O Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo, aparecendo a primeira vez para alguém depois da sua ressurreição, né? Esse grupo de mulheres. Ele acabou de vencer a morte. E ele chega do jeito mais natural possível, né? E fala: oi, estou aqui. Imagina o que não está passando na cabeça das mulheres. As mulheres talvez consigam imaginar bem melhor do que os homens, né? Aquele turbilhão de pensamentos. Ele não vem de uma forma onipotente, né? Olha, agora eu já ressuscitei, eu já venci a morte, se ajoelhem perante o seu rei, coisa desse tipo. Ainda que pudesse e tivesse autoridade para isso. Mas ele chega de uma forma humilde, ele chega de uma forma carinhosa, uma forma tenra, uma forma que vai mostrar conforto para aquelas mulheres. E imediatamente as mulheres reconhecem e lhe abraçam os pés e o adoram. Veja, elas não só reconhecem o seu mestre, como caem ali diante dele e o adoram, reconhecendo a divindade do seu mestre. Não que elas não reconheciam antes, né, mas aqui demonstrando isso de uma maneira pública. É o Senhor. Ele abraçam os pés e se colocam ali prostradas para o adorar. E então, versículo 10, Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Jesus repete a ordem do anjo aqui, né? Mas agora a esperança dessas mulheres estava clara. Elas não precisavam mais temer, ao contrário, elas tinham literalmente todos os melhores motivos do mundo para se alegrar. Elas estavam ali, né, aos pés do mestre, as primeiras a poderem ouvi-lo, a poderem adorá-lo, aquele que venceu a morte. Que relato maravilhoso. Sabe por que essas mulheres foram as primeiras a ouvir a mensagem do anjo e a ver o Cristo ressurreto? A resposta é muito simples. Porque elas estavam ali. Você fala assim: mas isso é óbvio. Não é tão óbvio quanto você pensa. Talvez não seja muito profundo, mas tem uma grande lição aqui. Sabe por que não foram os discípulos? Porque eles não estavam lá, eles estavam com medo, eles estavam trancados. Agora, aquelas mulheres queriam estar perto de Cristo. Elas queriam estar ali, junto. Ainda que em um momento de dor, em um momento de sofrimento, elas queriam estar perto. E por isso elas foram grandemente privilegiadas, grandemente abençoadas, porque elas se dispuseram a estar com Cristo. Elas foram abençoadas de uma maneira que, de fato, elas nunca imaginaram. De modo algum, elas passou na cabeça de sequer uma delas que elas estavam saindo para testemunhar aquilo que elas testemunharam. Mas ainda assim, elas queriam estar com o mestre, elas queriam servir o mestre talvez uma última vez. Elas queriam estar próximos de Cristo. Muitas coisas a gente poderia tirar daqui, mas nota algumas. A palavra de Cristo, primeira delas, a palavra de Cristo é verdadeira. Ele ressuscitou como havia dito. A palavra de Deus não falha.
nunca falhou e nunca vai falhar. E é nessa palavra que nós devemos colocar a nossa confiança. Segunda coisa de destaque é que quando Cristo derrotou a morte e ressuscitou vitorioso, Ele também nos deu a garantia da nossa vitória sobre a morte. Assim como nós cantamos e o trecho fala, né? A cruz não foi o fim. E a tumba também não. Ele venceu a morte. E é essa a nossa bem-aventurada esperança. Nós não precisamos temer a morte, porque aquele que já venceu a morte nos garante que nós, os que aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, também temos já a vida eterna. A terceira coisa que me chama a atenção é, porque o Senhor Jesus Cristo está vivo, nós podemos ter certeza que Ele vai reinar e vai julgar todas as coisas. Um dia Ele vai vir para sentar no trono de Davi e estabelecer o seu reino. E ali a palavra de Deus fala, nós estaremos com eles. E Ele vai julgar os ímpios e os incrédulos, e nós viveremos com Ele, fazendo a justiça divina. E a última coisa que nos mostra é a importância de nós estarmos buscando sempre estar perto de Cristo. Buscando sempre estar com Ele. Buscando estar em comunhão com Ele. Mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos quando, vamos ser honestos, né? A gente não está com muita vontade de fazer isso. Mas isso é importante e é vital nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós perdemos inúmeras bênçãos, porque nós não estamos ali. Não é porque Cristo não quer nos abençoar, mas é porque nós não estamos ali dispostos a estar com Cristo, a servir a Cristo, a trabalhar. Ele ressuscitou, e essa deve ser a base da nossa vida hoje. Como você tem espalhado essas boas novas? Como você tem espalhado esse evangelho? Como você tem espelhado isso na sua vida? Como você tem vivido para mostrar que você serve a um Senhor ressurreto, que venceu a morte e que te dá a vida eterna? Você vive nessa bem-aventurada esperança de que Cristo venceu a morte, que um dia você vai estar com Ele? Você está sempre procurando estar perto de Cristo, independentemente das situações ou dos seus sentimentos? Ou será que você está ausente, distante, deixando de ser abençoado? Não faça isso. Siga o exemplo dessas mulheres. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai honrar. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nos ajuda quando olharmos para esse trecho. Sim, Pai, lembrarmos que o Senhor ressuscitou e é a base da nossa salvação, é a nossa bem-aventurada esperança estar com o Senhor um dia. Mas que nós possamos viver isso agora, que não seja só algo para um futuro, mas que isso possa ser espelhado agora. Que nós possamos buscar cada vez mais ao Senhor, buscar a sua presença, Pai, buscar comunhão com o Senhor, buscar entender a sua palavra, para que nós sejamos, Pai, abençoados, para que nós possamos ter entendimento da sua vontade, para que nós possamos servir ao Senhor como o Senhor exige e da maneira que o Senhor é digno de ser servido. Nos ajuda, Pai, a não desperdiçarmos, a não perdermos as bênçãos que o Senhor quer derramar em nossa vida, Pai, bênçãos espirituais, maior conhecimento do Senhor, maior amor pela sua palavra, maior trabalho em prol do teu reino. Não nos permita, Pai, de modo algum, trocar isso por coisas tão
passageiras e terrenas, Pai, e que não valem nada à luz da eternidade. Nos ajuda a nos mantermos fiéis, Pai, até que o Senhor volte para nos buscar. Para aquele dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor,